Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês 4 tipos de açúcar e quais são os benefícios que esses alimentos podem ter no nosso dia a dia. Bora lá? Basicamente, a diferença entre os açúcares está no processamento. Então, quando a gente pega a origem dos açúcares, a maioria do açúcar que a gente consome hoje, ele é feito do caldo de cana, da cana de açúcar. Então, primeiro pega a cana, extrai o caldo, faz a garapa e depois a gente vai concentrando e desidratando aquele líquido. Então, a gente tem primeiro o produto que é o melaço, a rapadura e depois a gente tem o extrato seguinte, que seria o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é esse mais amarronzado, ele consegue preservar boa parte dos nutrientes que tem no caldo de cana. Eu não sei se vocês sabem, mas o caldo de cana ele contém antioxidantes, várias vitaminas do complexo B, de menos a vitamina B12, tem outras vitaminas do complexo B presentes no caldo de cana, então esse açúcar consegue preservar esses nutrientes. Tem bastante ferro, então é um açúcar realmente extremamente nutritivo. Qual que é a questão que a gente precisa ter claro que os açúcares têm nas suas diferenças? Por mais que exista diferença nos processamentos entre o açúcar mascavo e os outros açúcares, é lembrar que todos eles aumentam a glicemia, então quem tem glicose alta, é diabético ou não quer consumir alimentos que aumentam a glicose no sangue, deve ficar muito atento porque por mais que seja um açúcar, no caso o mascavo, muito saudável, rico em nutrientes, ele aumenta a glicose e o valor calórico entre todos esses é o mesmo. Cada grama de açúcar são 4 quilocalorias. Então essa atenção com as calorias e o índice glicêmico para a gente é muito importante. Mas voltando à questão do processamento, aqui eu tenho realmente um alimento que ele pode ser utilizado para adoçar vários alimentos, inclusive preparações culinárias como bolo de maçã com canela, bolo de banana, super combina e eu consigo ter a nutrição que a gente encontraria no caldo de cana, que é um caldo riquíssimo em nutrientes. Passando um pouquinho mais o processamento do açúcar mascavo, quando eu refino um pouco mais, eu vou obter um outro açúcar, que é o açúcar demerara. É esse açúcar aqui. Ele parece muito com o açúcar cristal, ele é um pouco mais processado que o açúcar mascavo e ainda consegue preservar parte dos nutrientes presentes no açúcar mascavo. Então eu tenho aqui um açúcar que ele é um pouco mais nutritivo que o açúcar branco, na verdade o branco ele não tem nutrientes, então aqui eu tenho um pouco de nutriente do açúcar mascavo, mas menos quando a gente compara com o caldo de cana ou com o açúcar mascavo que é mais denso em nutrientes. Qual que é a vantagem do açúcar demerara comparando com o açúcar mascavo? O açúcar mascavo ele é mais saudável, mas ele não adoça tanto os alimentos. Às vezes a gente tem que colocar mais açúcar para ter o mesmo poder de doçura em alguma preparação. Já o açúcar demerara, ele tem um poder de adocicar mais que o açúcar mascavo, ele tem um sabor doce quase tanto quanto o açúcar cristal e ao mesmo tempo eu consigo preservar boa parte dos nutrientes que teriam no caldo de cana. Então o açúcar é interessante e seria um intermediário entre o mascavo e o açúcar branco. O açúcar cristal, ele já é um produto que aqui já perdeu todos os nutrientes. Então, comparando com o açúcar mascavo e com o açúcar demerara, o açúcar branco, no caso o açúcar cristal, ele já não tem nutriente nenhum. O que restou aqui nesse produto é somente a sacarose. Esse açúcar, além de aumentar a glicose e ter o mesmo valor calórico que os outros açúcares, ele não tem nenhum valor nutritivo. A gente deve consumir na menor quantidade possível. Tem algumas receitas que de fato ficam mais saborosas, mais palatáveis quando a gente usa açúcar cristal. Mas qual a minha recomendação? No dia a dia, dentro do possível, reduzir no geral o consumo de açúcares, mas se for possível, optar pelo demerara ou mascavo e eventualmente usar o açúcar cristal ou o açúcar refinado. São açúcares que vão ter só as calorias e nenhum nutriente na composição. Um outro açúcar é o açúcar de coco. Ele é um açúcar que tem um paladar bem gostoso, semelhante ao do açúcar mascavo, só que tem um porém, ele não adoça tanto os alimentos. Existe um risco da gente adicionar mais açúcar de coco para adoçar uma bebida ou alguma preparação e exceder nas calorias. Uma vantagem que o açúcar de coco tem entre os outros tipos de açúcar é que ele não aumenta tanto a glicemia quanto açúcar cristal, refinado ou demerara. Mesmo sendo um açúcar que não aumenta tanto a glicose como os outros açúcares, uma atenção que a gente tem que ter é que pacientes diabéticos, pré-diabéticos ou que fazem alguma restrição de açúcar não devem consumir nenhum açúcar de coco. Para isso, existem os substitutos do açúcar, como os adoçantes, ou simplesmente não adicionar açúcar nas preparações culinárias.
Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês fazerem as melhores escolhas. Deixe aqui nos comentários, me contem qual açúcar que vocês utilizam no dia a dia. Se ficou alguma dúvida, deixe a pergunta aqui que eu respondo para vocês. E se esse vídeo é interessante para algum familiar ou amigo que precisa saber dessa informação, compartilhe. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau!